Eu quero falar hoje sobre persistência. Persistência, presta atenção. Mateus capítulo 7, versículo de número 7, que diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Eu acho muito poderoso esse texto de Mateus, porque ele fala de resistência, ele fala de persistência. E nós temos que entender que nós vivemos um combate muito grande, espiritualmente dizendo, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Você precisa entender que quando você confessa a Jesus como o único e suficiente Salvador, você está rejeitando todo aquele contexto que você vivia. Então, se você vivia uma vida de prostituição, você está rejeitando isso. Se você vivia uma vida de alcoolismo, você está rejeitando isso. Você está rejeitando o seu contexto de vida que você estava vivenciando, e você está declarando que agora você quer os propósitos de Deus para a sua vida. Então, os propósitos de Deus para a sua vida é totalmente o contrário daquilo que você estava vivendo. Só que nós temos que entender uma coisa, que a vida com Cristo não deixa de ser uma guerra, não deixa de ser uma batalha. É isso que nós precisamos entender. Que a vida com Cristo, a guerra é até maior. Porque a partir do momento que você rejeita alguém, né? Rejeita um propósito, aquilo ali vai fazer de tudo para se virar contra você. Então, o diabo, quando ele é rejeitado, os seus projetos ele é rejeitado, ele não vai deixar de guerrear contra a sua vida. Para pensar. Há quanto tempo você vivia na escravidão? Na cegueira espiritual? Aprisionado no alcoolismo? Aprisionado na prostituição? Aprisionado na mentira? Aprisionado na fofoca? Então você agora, em Cristo Jesus, você declara que você quer se livrar disso. Você não quer mais isso para a sua vida. Então a palavra lá te promete que se você der um passo, o Senhor estará contigo. A palavra de Deus, ela promete que quando você está em Cristo, você se torna uma nova criatura. Então imagina a guerra espiritual que você está entrando. Imagina só essa legião que escravizara a tua vida, a tua família, anos, gerações. E de repente eles estão olhando para você e você dizendo que você não quer mais servi-los. Você não quer mais fazer o que eles direcionavam para você fazer. Olha a guerra espiritual que você está enfrentando, irmãos. Mas eu não falo isso para você ter medo, tá? Eu falo isso para você glorificar o nome de Jesus. Porque nessa guerra, não é você que peleja. Nessa guerra, é o Senhor quem peleja por você. De que forma, pastora? Quando você busca a mudança de caráter, a mudança de personalidade, quando você busca a mudança de comportamento, aquilo que estava sobre você, que te escravizava para uma velha natureza, ele tem que sair da tua vida. Então, quando você faz um propósito com Deus, vou citar aqui um exemplo, tá? Pastora, eu era viciada em pornografia. Então, a partir de agora, eu conheço a palavra e eu entendo que isso é uma escravidão. Então, a partir de hoje, não cessarei mais os sites pornográficos. Se preciso for, vou sair das redes sociais. Vou sair dos grupos de WhatsApp que me incentivava a essas práticas. O que é que você está fazendo? Você está fechando as portas que alimentam esses inimigos. Automaticamente, os demônios que estavam por trás disso tudo, que vinha em combate à sua vida, que vinha contra a sua vida, eles vão se levantar e vão vir contra você. É você, irmã, que antes de ter um encontro com o Senhor, você falava demais. Você falava mal da vida dos outros, né? Você falava dos parentes, você falava das igrejas, você falava dos pastores, você falava da vida de todo mundo. Mas a partir do momento que você teve um encontro com o Senhor, tô falando de encontro, tá? Encontro mesmo. Tô falando desses crentes que vai na igreja e não muda comportamento. Tô falando de encontro mesmo com o Senhor. Você teve encontro com a verdade, com a palavra de Deus, você decidiu falar pro Senhor: Deus, a partir desse momento eu te peço, coloca um guarda na minha boca,
Espírito Santo, toda vez que eu for falar mal da vida de alguém, fala aqui comigo que eu vou parar. Meu irmão, o que está acontecendo aqui? Aquele espírito maligno que estava por trás daquela personalidade não transformada, ele não vai ficar feliz. Não vai ficar feliz. Sabe por quê? As pessoas que te conheciam como fofoqueira, que sabiam que você sempre estava na roda de conversa, agora vão olhar para você e vai falar assim: ué, o que aconteceu com a fulana? Que agora não tá mais naquelas rodinhas, que não tá mais nessas contendas. Olha o testemunho que você está dando agora. Testemunho de transformação. Agora fala para mim, você acha que o diabo está contente com isso? É você aí do outro lado, que vivia uma vida de prostituição, você decidiu, não vou mais trair. Não vou mais me prostituir. Chega, cansei. Senhor, eu quero uma mudança de vida. Então, quais são os princípios dessa transformação? Primeiro, é uma decisão. Você decide. Você decide mudar. Qual que é o segundo princípio? Fechar todas as portas que alimenta aquele espírito maligno que te puxava para essa prática. Quando você faz isso, aí acontece a guerra espiritual. Aí, meu irmão, aí o chicote estrala. Por quê? O diabo, ele vai querer fazer de tudo para provar no mundo espiritual que você é fogo de palha, que você não quer mudança nenhuma, que isso aqui é só por algum momento, é só por alguns dias, é só por alguma... Mas daqui a pouco você vai estar lá bebendo de novo, prostituindo de novo, fumando de novo, traindo de novo, falando mal da vida do outro de novo. Então o mundo espiritual vai se movimentar para te levar de novo para esse lugar. Mas aí que tá. E aonde entra Mateus 7 que eu li. Peçam e vocês vão receber. Batam e essa porta da libertação será aberta. Porque todos aqueles que pedem, recebem, e aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para aqueles que batem. A porta da libertação, ela vai abrir para você. Mas primeiro, você precisa fechar a porta da prostituição, a porta da contenda, a porta da incredulidade, a porta de não liberar perdão, a porta do ódio, do rancor, da angústia. Você precisa fechar essas portas. Mas antes de fechar essas portas, você precisa confessar, declarar no mundo espiritual. Isso aqui é muito importante, porque poucas pessoas querem fazer isso. E eu não digo nem que você tem que fazer para alguém, porque às vezes as pessoas pensam assim: pastora, mas se eu fizer isso, se eu contar para alguém, alguém pode contar para o outro. Meu irmão, você vai fazer uma oração. Você que quer uma mudança de vida mesmo, você vai fazer uma oração renunciando tudo isso no seu coração. Porque a renúncia precisa ser feita junto com a decisão. É preciso ser feita uma decisão, um posicionamento. Você está entendendo? Aí você está triste, porque você é cercado por pessoas ingratas, por pessoas que mentirosas, pessoas que agem com você com injustiça. Você se sente injustiçada no seu trabalho, você se sente injustiçada aí no meio da sua família. Mas você precisa entender uma coisa, que você precisa blindar o seu coração, fechar as portas que estão te levando para essa destruição, mas antes de fechar a porta, confessar elas. Confessar. Então você precisa declarar que você renuncia toda a dor causada por essas decepções que você tem vivido. Você precisa declarar que você renuncia todo o sentimento de injustiça, mentira. Você que está aí do outro lado, você sabe que a porta que você precisa
Fechar é a porta da mentira. Então você precisa declarar: Senhor, eu minto. Eu falo mal da vida dos outros. Eu julgo as pessoas. Eu olho a aparência e julgo pela aparência. Mas eu te peço perdão, Espírito Santo. Te peço perdão por esse julgamento. E eu renuncio todo julgamento. Eu renuncio todas as mentiras. Eu renuncio. Eu quero e eu recebo, Espírito Santo, a transformação que vem do teu trono. A transformação que vem pela tua palavra. Só que não esqueça, fechar a porta não quer dizer que você está totalmente liberto. Todos os dias você vai matar um leão. Todos os dias vai ter uma guerra para fazer você voltar, nesse lugar que você havia saído. Escuta, tudo o que o diabo quer é que você volte. Volte para o lugar de onde você saiu. Ou que você volte para o lugar de onde você está lutando para sair. Por que ele quer você nesse lugar? Para te paralisar, para te frustrar, para destruir os seus projetos em Deus, para te deprimir, para te deixar você, com depressão. É isso que o diabo quer. Ele quer te aprisionar, sim. Ele quer colocar medo no seu coração, frustração. Então você precisa renunciar, porque por trás dessas palavras, existe demônios terríveis. Terríveis. Eu li um texto esses dias e eu quero ler aqui de novo sobre as coisas que Deus odeia. Ele odeia. Mas tem uma que ele abomina. Em Provérbios capítulo 6, verso do 16 ao 19, Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19, o texto vai dizer assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que professa mentira. Agora vem essa: e os que semeiam contenda entre os irmãos. Então, se você tem aqui, na sua personalidade, aquele espíritozinho de contenda, de fofoca, de falar, de sentar na roda, Deus odeia isso. Odeia. O olhar altivo, a língua mentirosa, aquelas pessoas que professam mentira. Você precisa entender que esse tipo de situações está na balança de Deus. Isso aqui é perigosíssima a colheita disso, irmão. Mãos que derramam sangue inocente. E não é só aquele que mata, não. É aquele, Deus está mandando eu falar aqui, tá? Que vende drogas. E através da sua vida, tem alguém me ouvindo que você trabalha com tráfico. Escuta bem. Quantas pessoas que estão sendo mortas através da sua vida porque você passa droga, porque você vende droga? Quantas pessoas que estão morrendo? Isso aqui é muito forte, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo. Eu estava vendo uma imagem de Los Angeles, eu fiquei muito chocado, de uma droga nova. As pessoas ficam igual zumbi. Zumbi, irmãos. Tem uma parte assim que mostra uma mulher
apodrecendo viva, porque é uma droga que te apodrece, uma droga letal, uma droga terrível. Irmãos, o braço daquela mulher tem um buraco no braço dela. Eu não sei se você chegou a se ver, é um vídeo que está viralizando agora. Só de lembrar aqui já dói a minha alma. Irmãos, um buraco no braço porque é uma droga que ela vai te apodrecendo. Eu não sei o que é isso. Tem um cara que tem uma ferida nas costas. Irmãos, sabe o que é se apodrecer vivo? As pessoas ficam paralisadas, igual um zumbi assim. Você chega perto delas, o cara filma pertinho, as pessoas não têm reação. Não tem reação. Não tem reação. Assustador. E sabe o que eu vejo isso? Sabe o que eu vejo? O que me assusta é a igreja dormindo. É muitos crentes, irmão, parece que tá... Não sei. Tá lá em Marte. Parece que não vê que o mundo espiritual tá em guerra. Que o negócio está tão terrível, tão assustador, tenebroso, e perdendo tempo com coisas fúteis, literalmente fúteis. Tantas almas para ganhar para Jesus, tantas almas descendo à sepultura, e você magoado com o irmão, e porque está magoado com o irmão, decidiu não exercer mais o seu ofício na igreja. Porque falaram de você, porque tacaram pedra em você. Eu vi um vídeo da pastora Ângela Cirino, acho que é Cirino, que ela faz uma dinâmica com ovos. Vi agora ontem à noite, e é uma realidade, meu irmão. Se a gente parar de fazer a obra de Deus por causa de palavra dos outros, por causa de calúnia, meu irmão, o que vai ser do reino de Deus? Então o diabo vai olhar para você e falar: já peguei o ponto fraco dela, é falar da vida, vou parar ela. Parar o quê, meu irmão? Parar o quê? Nós temos que entender que nós fomos chamados para guerrear. Você foi chamado para guerrear. Você foi chamado, meu irmão, para se levantar no meio dessa família, para trazer o libertador aí dentro. E o Senhor está dizendo que essa porta da libertação parece que ela não se abre. Não é que ela não se abre, é que você precisa fechar a outra para Deus abrir essa. Não é que Deus não abre a porta da libertação para a sua vida, é que você precisa fechar a porta que está alimentando esse demônio, que está corroendo a sua alma, que está perturbando o seu coração, que não deixa você dormir, que não deixa você prosseguir, que não deixa você avançar. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu estou com você. Confesse-o. Confessa aquilo que te aprisiona. Confessa. Confessa esse orgulho que não deixa você romper. É um orgulho que está te paralisando aí de um jeito. Que vão pensar de mim. Vão falar de mim. Vão pensar o quê, meu irmão? Coloque esse orgulho debaixo dos seus pés, pise em cima dele, porque eu conheço alguém que foi muito orgulhoso e por isso que ele foi dissipado da eternidade. Alguém orgulhoso, altivo, que queria ser mais do que Deus e se lascou, que é o adversário da nossa alma. Você vai ficar nesse lugar aí? Você vai ficar nesse lugar, no mesmo lugar do diabo? Você é filho de Deus, você é remanescente do Senhor. Você é ovelha, você não é lobo. Você é trigo, você não é joio. Deus não te chamou para você ser parecido com os crentes, parecido com o filho de Deus. Deus te chamou para você ser filho do Altíssimo. Você foi chamado para fazer a diferença, onde você botar as plantas dos seus pés, lá no seu trabalho, na faculdade, onde você for. Você foi chamado para fazer a diferença. Diferença. Diferença.
Então tá você aí aprisionado nessa mágoa, aprisionado nesse ressentimento, aprisionado nessa amargura e não consegue se liberar disso. Então você vai fazer aqui uma coisa, ó. Você vai fechar essa porta e você vai dizer: Senhor, eu confesso, há uma mágoa no meu coração, há um ressentimento no meu coração, há uma tristeza na minha alma, mas hoje eu escolho ser livre. Eu escolho me livrar dessa mágoa. Eu me escolho, Senhor, eu estou deixando ir todo esse ressentimento. Escolha hoje, feche essa porta e abra a porta da libertação para a sua vida. Libertação. Em nome de Jesus Cristo. Escolha perdoar. Declare aí: eu escolho perdoar, Senhor. Eu escolho perdoar. Declare. Perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Vai te fazer você ficar livre. E você vai dizer: eu escolho perdoar. Você vai falar assim: eu perdoo quem me traiu. Olha a porta da libertação se abrindo para você, ó. Eu libero quem tentou me destruir. Você vai declarar aí: eu abençoo quem me feriu, porque o amor de Cristo me alcançou. Se o amor de Cristo te alcançou, meu irmão, quem somos nós para não perdoar aquele que nos feriu? Ah, pastora, mas você não sabe o que fizeram comigo. Ah, meu irmão, tem muita gente passando coisa pior do que eu passo, do que você passa. Nós temos que decidir sair desse lugar. Eu decido sair desse lugar. Eu decido limpar o meu coração. Eu decido. Você precisa decidir. Isso não pode mais te paralisar. Isso não pode mais enjaular você, em nome de Jesus. Isso não pode mais. Você precisa sair desse lugar e voltar para o seu lugar de filha, amada, escolhida por Jesus Cristo. Você tem uma missão. Homem, você está ferido, mas você tem uma missão. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Enquanto você estiver nesse lugar de ressentimento, de rancor, de mágoa, as coisas não vão desenrolar para você, e você sabe disso. Se tem uma coisa que paralisa a vida de um crente, meu irmão, é ficar nesse lugar de mágoa, de ódio, de ressentimento. Esse lugar, ele corrói a tua alma, destrói você. Eu já estive nesse lugar. Eu já experimentei isso. 1 ano. Sabe o que é isso? Lá no meu passado, 1 ano com o coração ressentido, com uma mágoa escondida, por causa de palavras, eu fui guardando, fui deixando, até que eu adoeci, o meu corpo foi adoecendo, porque a minha alma estava doente. 1 ano, meu irmão. E quando eu fui para terapia, sabe o que é o mais forte disso tudo? Chega um tempo, parece que a tua mente vai cauterizando, e parece que o diabo faz você entender que você está daquele jeito por causa do outro, tá? Então você fica só ali, ó, reverberando aquilo. O problema é o outro, o problema é o outro. O problema é você. Você decide quem entra e quem sai da sua vida. Você decide o que fica aqui dentro do teu coração. E aquilo foi cauterizando a minha mente de tal forma que eu olhava para aquela situação e eu fiquei presa naquele ressentimento, naquela tristeza tão grande. 1 ano, irmãos.
não dormindo direito. E ninguém sabia o porquê que eu estava daquele jeito. Eu deitava para dormir, lembrava da situação, acordava e lembrava de novo. Não conseguia resolver a situação, porque toda vez que ia resolver era conflito. E você tem que entender isso. Não tenta resolver essa situação. Porque quem sabe se você ir atrás, não será resolvido. Vai virar mais. Agora posiciona-se você. Posiciona-se você. E eu lembro que quando eu sentei naquele escritório de terapia e comecei a colocar para fora, irmãos, eu colocava em detalhes tudo que me fizeram, tudo que me causaram. E eu lembro que a terapeuta olhou para mim assim e falou assim para mim assim: tá, Daniele, me diga uma coisa. Você quer ficar nesse lugar ou você quer sair desse lugar? E eu disse para ela: se eu tô aqui porque eu quero sair desse lugar. Ela falou: então, em primeiro lugar, você precisa perdoar. Não, eu já perdoei. Não, eu já perdoei. Ela falou assim: não, você não perdoou. Olha a riqueza de detalhes que você conta essa história. Olha a forma que você se expressa. Eu não estava me enxergando, né, irmão? Mas eu falava com ira, com ódio, com raiva. E aquela mulher começou a trabalhar aquilo dentro de mim. Começou a conversar comigo. E ela começou a falar muitas coisas que começou a fazer sentido para mim. E ela falou assim para mim: vamos fazer uma dinâmica aqui para liberar essas pessoas do mundo espiritual? Eu falei: vamos. Você está decidido? Eu falei: tô. E nós começamos a fazer uma oração de renúncia. Irmãos, me dava ânsia de vômito. Olha como que isso é espiritual. Eu tinha acho que 2 anos de pastora, na época 2 anos de igreja. Aquilo começou a me dar ânsia de vômito. A igreja tinha 2 anos, eu não queria mais nem... Eu falei: meu Deus, que loucura que eu fiz da minha vida. Veio aquela crise de identidade, sabe, uma loucura. De tantas feridas. Você acha o quê? A obra de Deus te traz muitas feridas. Não é fácil. Eu lembro que ela ia conversando comigo: vamos fazer uma oração de renúncia. E aquilo ia me dando ânsia de vômito. Eu queria vomitar, irmãos. Me acelerava o coração. E eu comecei a entender o quanto que aquilo também era espiritual. Quando eu saí, irmãos, daquela consulta, e não foi uma só não. Eu fiz, acho que 4 meses seguidos. E depois mais 6 meses sendo monitorada. Total 1 ano. Você que é contra a terapia, você tem que rever os seus conceitos. Você não tem noção. Ah, mas o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele é poderosíssimo. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Mas tem coisas que um profissional, ele vai olhar para você e vai falar algo que você não está conseguindo enxergar. Que você não consegue ver. E eu lembro que aquela consulta, irmão, fez um regaço na minha vida. Porque aquela semana foi uma guerra espiritual tão grande. Porque mexe muito com a sua estrutura. Mexe demais com as suas emoções. Eu lembro que durante aquela semana, ânsia de vômito, irmãos, diversas vezes. Por quê? Toda aquela situação eu nunca digeri direito. Hoje, eu já não deixo mais isso acontecer na minha vida. Quando eu passo por uma situação que eu vejo, eu já não permito mais. Graças a Deus, eu aprendi. Aquela época, irmãos, eu fiquei 1 semana vomitando, sem parar. Porque aquilo vinha, e eu lembrava da doutora falando comigo, e aquilo vomitava. Irmãos, começou a sair um monte de coisa, você não tem noção. A minha saúde começou a trazer resposta. Quando eu voltei lá na outra semana, eu falei: doutora, o que é isso? Ela falou: seu corpo reagindo. Tudo isso estava dentro de você. Você estava igual uma panela de pressão, a ponto de explodir. E cada dia aquilo foi me ajudando
E é bom quando você procura um profissional que é cristão, irmãos, que ela falava assim, olha, interage isso com jejum e oração. Interage isso com propósito de oração. E eu ia fazendo, e aquilo foi, para mim, foi algo muito tremendo. Por isso que eu digo para você. E eu falo para você abrir a porta da libertação, como eu li aqui, você precisa fechar a porta que te aprisiona. A porta que te escraviza. A porta que te deprime. Você precisa, mas para você fechar essa porta, você precisa confessar o que está aí dentro. O que é que te oprime? O que é que te deprime? O que é que te aprisiona? O que é que te recende? O que é que atribula a tua alma? Confessa isso. Joga isso para fora. Vomita isso para fora. O que é? E depois você declara. Porque quando você declara, você fecha essa porta. Quando você fala assim, eu decido perdoar. Mas primeiro, abra essa porta aí. E confessa. O que é que te fizeram? O que é que fizeram contra você? Como que te feriram? Fala com o Senhor. Traga o Espírito Santo para essa conversa. Fala, Senhor, é assim, assim, assim. Mas eu declaro. Eu libero todo o ressentimento, toda a dor, toda a mágoa, toda a tristeza. E você vai declarando. Eu fecho essa porta, Senhor. E abro a porta da tua libertação a partir de hoje. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver. Vai ter portas que você vai ter que fechar de amizades. De pessoas que você gostava. Ei, vai ter portas que você vai ter que fechar de relacionamentos, de lugares. Porque vai ser necessário para a sua libertação. E vai ser poderoso. Porque quando você abrir a porta da libertação, você olhar para trás, você vai falar assim, o quanto foi necessário, Senhor, eu ter cortado algumas pessoas da minha história. Quanto foi necessário. Eu lembro que no começo da minha caminhada, até no começo de pastora, irmãos, eu arrastava as pessoas. Sabe aquelas pessoas assim que queria ficar arrastando todo mundo? Pessoas que não tinham compromisso com Deus. Pessoas que eu via que tinha potencial, mas não tinha compromisso com Deus. Você via assim, irmãos, que não queria mudança. Pelas atitudes, você via. Por falta de maturidade e de entendimento, eu ia arrastando aquelas pessoas. Só que eu não percebia que essas pessoas eram um peso para mim espiritualmente. Um peso morto. Eu insistia muito na vida das pessoas. E às vezes aquelas pessoas que andavam comigo, por não dar bom testemunho, as pessoas diziam, mas eu não entendo. A pastora anda com aquela fulana. Mas eu ficava ali insistindo. E nós temos que entender uma coisa, a salvação ela é individual. Não adianta a gente ficar arrastando pessoas se elas não querem uma mudança de comportamento, se elas não querem uma transformação. Nós temos que orar, interceder, de longe mesmo, é distante mesmo, para que o Espírito de Deus visite o coração desta pessoa, para que ela consiga enxergar, para que as vendas dos olhos caiam. Mas esse negócio de ficar arrastando, não faça isso não. Isso vai te matar espiritualmente. Acontece muito com mulheres que querem forçar os maridos a se converter. Ou homens também. Não faça isso. Olha para você. Quando o avião ele entra em estado de emergência, o que é que ele orienta? Que quando cair as máscaras de oxigenação, primeiro você tem que colocar em quem? Em você. Para depois ajudar o outro, certo?
O grande problema que nós estamos vivendo nesses últimos tempos é a gente caindo e levantando, mas querendo ajudar o outro. Tropeçando, mas querendo ajudar o outro. Olha para você primeiro. Olha para você primeiro. Olha para o seu coração. Se liberte primeiro. Busque a transformação. Se limpe primeiro. Para depois querer ajudar o teu marido. Se fortaleça primeiro. Para depois querer ajudar o seu filho. Se fortaleça. Fortaleça a tua casa para depois querer ajudar o casamento dos outros. Se fortaleça primeiro. Se alinha. Busque em Deus a se fortalecer. E quando você estiver bem, você vai conseguir ajudar o outro. Mas primeiro olha para você, para o seu coração. E depois você vai ver o que Deus vai fazer através de você. E sabe essa dor que você está passando? Sabe essa prova que você está passando? É nessa dor, quando Deus te curar aí, Deus te curar aí, é através disso que Deus vai te usar. Por quê? Você já tem experiência. Você vai dizer, eu já passei por isso. Você vai bater o olho, irmão, você vai olhar assim, o discernimento de espírito, ele vem disso, tá? Você vai olhar assim, você fala assim, eu já passei por isso. Você bate o olho, mano, você detecta na hora. Você detecta, por quê? Você passou por isso. Só quem foi traído, que identifica o traidor. Identifica o traidor. Só quem foi mentiroso, que identifica o manipulador. O mentiroso. Perceba que toda prova tem uma função. Um trabalhar de Deus. Então o que você está vivendo hoje, vença. Porque amanhã você será um instrumento de Deus na vida de alguém. E vai ser poderoso. E vai ser tremendo. E eu quero orar pelo seu coração nessa manhã. Vamos orar? Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio que Deus ele vai fazer algo poderosíssimo. A Marisete diz aqui, ó, eu sinto tanto ódio que desenvolvi nódulos na garganta. É, Marisete? O que é que aconteceu aí que você não pôde falar? O que é que aconteceu aí que você não pôde, né, xingar? Né? Não pôde colocar para fora. Então, Marisete, você quer ser curada? Dobre o teu joelho aí agora e coloca para fora todo esse ódio. Coloca para fora tudo aquilo, ó, que você engoliu. Você teve que engolir seca, né? Olha o nódulo na garganta. Você teve que engolir, ó. Você não pôde falar. Mas você dobra o teu joelho e fala com o Senhor. Coloca para fora isso. Ó, coloca. Coloca. Você vai ver que o Senhor, Ele vai te curar. Esse nódulo vai desaparecer. Em nome de Jesus Cristo. Creia que você pode ser curada agora. Se você crê. Coloca para fora tudo que está aí dentro do seu coração. Tudo. Tudo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. O que você falou já descreve aí, minha irmã. Você carrega... Olha o que ela falou. Que ela tem problema na coluna. E ela sente que é porque ela fica pegando carga de todo mundo. Bom, você já respondeu. Então é só soltar essas cargas aí. Esses excessos de... esses excessos de responsabilidade. Tá? Tem pessoas que vai pegando carga de todo mundo. Vamos orar? Deixa eu orar aqui com vocês. Vamos orar? Vamos orar? Coloca aí um recipiente com água aí na sua casa, vai? Coloca aí. Enquanto você prepara aí seu copo com água, nós vamos fazer o ato profético, tá? Em nome de Jesus. E a irmã ali, deixa eu pegar aqui o nome dela. A irmã Marisete Fleck, tá?
Você vai fazer uma oração aí, tá? Você vai colocar pra fora. Dobra o seu joelho se a senhora puder. E coloca pra fora. Coloca pra fora. Às vezes, irmãos, escuta, alguém te fere e você engole aquilo. Você fica remoendo. Não engole, não. Entra dentro do seu carro. Sabe? Você não tem um lugar pra ir, falar, entra, escolhe um lugar aí, entra dentro do seu carro e joga pra fora. E vomita tudo isso. Às vezes você queria falar um monte de coisa pro fulano de tal e você engole. Coloca pra fora. Dobra o teu joelho e coloca pra fora. Não engole isso, não. Não deixa remoer isso no seu coração, não. Tá? Porque o diabo, tudo que ele quer é te adoecer. É adoecer o teu coração, a tua alma, porque ele quer te parar. Mas o sangue de Jesus, ele está nos umbrais das portas das nossas casas. E eu creio que Deus, ele tem libertação para a sua vida. Olha o que eu falei, fecha a porta. Olha, fecha essa porta aí de prisão e abre a porta da libertação. Você só abre a porta da libertação quando você confessa. Coloca para fora. E a libertação, ela vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Olha o que eu contei aqui, a minha experiência. 1 ano, irmãos. 1 ano. Com o coração. Hoje eu já não faço mais isso. Hoje, irmãos, quando eu percebo, graças a Deus, porque quando você lê, você estuda. Você lê, você estuda. E você busca o conhecimento. Muitas coisas o Senhor, ele palestra com você. Por isso que é importante você estudar. Estuda. Leia a Bíblia Sagrada. Tá? Busque ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Sinto muita palpitação no coração, muita mágoa. Então, Josiane, você viu meu testemunho, né? 1 ano, irmãos, guardando aquilo no coração. 1 ano. Hoje, não. Quando eu percebo que algo quer me ferir, eu já sei o caminho. Confessar. Senhor, eu não quero essa mágoa. Eu não quero esse ressentimento. Você tem que voltar a falar com quem te magoou? Não. Você não é obrigado a falar com quem te magoou. Eu acho que, tá? Você que tá ligado aí. A pessoa, quando ela te trai, ela mostra o caráter dela. A pessoa, quando ela faz, irmã, isso, a irmã que falou ali, quando a pessoa, amigo, então pode ser amigo, pode ser quem for, tá? Quando a pessoa, ela te trai, ela mostra isso, ela tá mostrando o que tá dentro dela. E o que tá dentro dela não tá dentro do seu coração. Não pode dar dois juntos se não tiver o mesmo coração, irmãos. Você não é obrigado. Não é obrigado, tá? A conviver. Você pode sim, com certeza, em nome de Jesus. Pode, não é obrigado. Não é obrigado, tá? Vamos orar? Deixa eu orar com vocês agora. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Orar pelo seu coração. Eu creio que o Senhor está visitando a sua vida. Vamos preparar, sim, a live para falar sobre ressentimento que afeta a saúde física. Vamos falar, sim. Vamos fazer uma live. Vamos, sim. Boa, irmã Daniele Aureliano. Tá? Vamos fazer assim, vamos fazer isso, tá? Então vamos lá, então. Você que tá ligado aí com a gente, eu quero fazer uma oração. Já preparou o recipiente com água? Prepara aí, que nós vamos apresentar ao Senhor. Você vai tomar essa água. E eu creio que... E quando é com a mãe, a mesma coisa. A mesma coisa. Né? A mesma coisa. Dobra o seu joelho. Coloca pra fora, porque... talvez... escute bem. Se você tiver que falar tudo que tá no teu coração, você pode até matar alguém com as palavras. Certo? Então você vai dobrar o seu joelho. Você vai falar com o Senhor. Você vai falar com o Senhor. Você vai falar com Deus. Entra dentro do seu carro, né? Eu sei que tem horas... Sim, eu sei que tem horas que você... Meu Deus, dá vontade de pegar, moer. Eu sei disso.
coloca para fora, porque senão, se você ficar com isso dentro de você, isso pode te adoecer, tá? Deixa eu orar aqui com vocês, senão a gente não vai conseguir, tá? Vamos lá então, vamos orar, e não esqueça, viu? Olha só, você que tá aí do outro lado, mulheres, a nossa conferência é mais ou menos isso aqui, irmãos. Nossa conferência é uma conferência sempre voltada para a cura, de dentro para fora. Nossa conferência para mulheres. Nós trabalhamos muito, mas muito o caráter, as feridas, os traumas. Vai ser, por isso que eu falo para vocês, dá um jeito, vem na conferência, 16 de agosto, entra no nosso site, deixa eu colocar aqui o site aqui para você aqui, ó. Se inscreva no nosso site, não fique de fora, porque é poderoso o que Deus faz. Eu falo para você, é libertador. E eu tenho certeza que vai ser muito forte o que Deus vai fazer aí na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu oro agora por esse coração. Esse coração, Pai, que está cheio de ressentimento. Porque foi ferida, foi traído ou traída, foi magoado. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Mas tem alguém aí do outro lado, Pai, que está decidido a confessar, a colocar para fora todo o ressentimento, toda mágoa, toda angústia, toda tristeza. E eu quero pedir para você que está aí, você que está me ouvindo aí na sua casa, escolha hoje viver livre, em nome de Jesus. Declara aí, não só hoje, mas todos os dias, declara. Diga aí, eu renuncio toda dor que foi causado pela a decepção. Eu renuncio, Senhor, em nome de Jesus, toda dor que foi causada pela ingratidão, pela mentira, Senhor, pela justiça, pela injustiça. Em nome de Jesus eu renuncio. Eu libero agora no mundo espiritual, Senhor. Eu deixo ir em nome de Jesus tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não te glorifica. Eu lanço fora, Senhor, todo o peso da acusação, da calúnia, da inveja, da perseguição. Essas cargas de opressão, de tribulação, Senhor, não me pertence. Não me pertence. Eu lanço agora, Pai, aos pés da cruz, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu escolho viver livre. Livre de toda mágoa. Livre de todo ressentimento. Turamarassuri que elebarasserga. Teraicho me dará calabaracé. Senhor, limpa o meu coração. Limpa, Pai, a minha consciência. Em o nome de Jesus, Pai, lava minha mente com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça e diga: lava a minha mente, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu não darei lugar à raiz de amargura. Em nome de Jesus, eu decido não carregar essas dores, nem hoje e nem nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Ei, nunca mais. Coloca para fora isso. Coloca para fora isso. Dê nomes. A fulana, Pai. A Bertana, o Tertano, dê nomes. E libera no mundo espiritual isso, porque isso não é seu. Eles tentaram causar isso no seu coração, mas isso não é seu. Entrega na cruz do Calvário. Limpa o seu coração, limpa a sua mente, porque Deus, Ele conta com você na terra. E tudo que o diabo quer é te entristecer, te ferir e te paralisar. Mas o Senhor é maior na sua vida. Amém?
Pega essa água aí, esse recipiente com água. Vamos orar. Senhor, visita agora esse recipiente com água. Em nome de Jesus. Visita agora. Eu profetizo, Pai. Eu libero uma palavra profética. Que quando essa pessoa tomar esta água, que o sangue do Cordeiro, que limpa, que purifica de todo mal, vai entrar dentro desse coração. Jesus. Vai entrar dentro dessa alma. E vai limpar e vai lavar todo o ressentimento, toda dor, toda angústia, toda tribulação. Todo espírito que não te glorifica, Pai, o espírito maligno que está oprimindo esse coração, ele vai cair por terra em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém? Quero que você receba no seu coração. Receba no seu coração esta palavra profética para a sua alma. E se liberte do seu passado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos embora. Amanhã estamos juntos aqui de novo.